Verso 25. Quase à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os presos os escutavam. De repente, propagou-se um grande terremoto que comoveu os alicerces do cárcere. Instantaneamente, todas as portas se abriram e foram soltos todos os grilhões. E o carcereiro, despertando e vendo abertas as portas do cárcere, tirou a espada com a intenção de suicidar, crendo que os presos tivessem escapado. Verso 28. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não faças isso, não faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E tirando-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Então anunciaram-lhe a palavra de Deus na presença de todos aqueles que estavam em sua casa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Até aqui, iremos meditar um pouco em alguns textos bíblicos, que aqui se encontra em Atos 16 e o verso 16. A palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo e Silas estavam fazendo missões, e ele chegou nessa cidade onde eles se encontravam para orar. E Filipos era um lugar de oração. Eles tinham um local para orar, para falar com Deus. E eles chegaram lá e não podiam encontrar com a tal comunidade. Porque existiam certos magistrados que possuíam uma adolescente, usando-a para se aproveitar dos espíritos que essa jovem tinha em sua vida, de adivinhações. E a Bíblia diz que os senhores da adolescente se aproveitavam porque essa adolescente dava muito lucro. E ela começou a perseguir Paulo e Silas. Glória a Deus. E no verso 16 diz: e aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro um adolescente que tinha um espírito de adivinhador, a qual ela dava lucro aos seus senhores, adivinhando. Essa adolescente era uma espécie de pirataria, era uma espécie de profecia enganosa. E quando a obra de Deus ela começa a ganhar corpo, os espíritos malignos eles começam a se incomodar. Quando Paulo e Silas chegou em Filipos, eles chegaram lá no lugar de oração e começou os espíritos malignos a ficar incomodados com a presença de Deus, com a obra de Deus, com o ministério do apóstolo Paulo. O que acontecia é que o espírito que estava na vida dessa adolescente estava fazendo por onde Paulo fosse expulso de Roma, expulso de Filipe. Aonde Paulo chegava com seu ministério, todos os espíritos queriam expulsar Paulo
desviando do caminho da salvação. Observe que Paulo, a adolescente, ela disse que estes homens são servos do Deus Altíssimo e vós anunciam o caminho da salvação. Paulo estava anunciando o caminho da salvação no seu ministério, nas suas viagens, e isso incomodava os espíritos adivinhadores, os espíritos malignos. E o que é que os espíritos malignos faziam? Tentavam desviar do caminho da salvação para o caminho da perdição. Tentavam impedir que o Evangelho tocasse nos corações, habitasse dentro da sua mente. Era isso que fazia aonde Paulo chegava para descrer no Evangelho, para falsificar, para desviar do caminho certo. E observando esse tipo, essa característica do espírito adivinhador, esse espírito, ele é uma espécie de cópia, é um espírito pirata, é um espírito de profecia enganosa. Ele sempre esteve presente onde havia uma profecia, onde havia uma profecia de Deus Altíssimo. Desde o princípio, desde a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, os espíritos malignos se revelaram inimigos da obra de Paulo, tentando expulsar Paulo, afastar Paulo. Mas Deus tinha um projeto, Deus tinha uma missão. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E eles queriam causar confusão. O objetivo do espírito maligno é causar confusão, conflito. Era esse o objetivo. Desde o princípio, desde a primeira viagem do apóstolo Paulo. Porque queriam que Paulo fosse expulso. E esse mesmo espírito tem sido o leal companheiro de muitos obreiros que perderam o temor a Deus, de quem o espírito da profecia ele se afastou por causa da sua constante vida pecaminosa, por causa da sua constante vida de profecias enganosas, de adivinhações, de lucros. E isso vem perseguindo esses espíritos ainda hoje, a vida de muitos obreiros. Era esses espíritos que estavam acompanhando as viagens do apóstolo Paulo, as missões do apóstolo Paulo, querendo causar confusões. E ele continua na vida de muitos obreiros ainda hoje. Ele tenta enganar a igreja de Cristo com adivinhações a fim de impressionar o povo com o objetivo de levantar dinheiro, com o objetivo de levantar lucros aos seus contratantes. E no verso 18 diz assim: e fez isto por muitos dias. Mas acontece que Paulo ele ficou indignado. A Bíblia diz, Paulo, ele se indignou, virando-se, e ele disse: Espírito, eu te ordeno em nome de Jesus que saias dela. E a Bíblia diz que na mesma hora ele saiu imediatamente. Glória a Deus.
Observe, há uma diferença. A diferença do ministério profético e do espírito de adivinhação é que um exorta e o outro ele edifica. O outro ele tem sido só tem um objetivo. E o objetivo do outro é o lucro dos seus senhores. Quando os senhores perceberam que Paulo expulsou o espírito da jovem, eles começaram a ficar preocupados e não pelo bem que o apóstolo Paulo fez, porque o apóstolo Paulo fez o bem para aquela jovem, ele libertou ela da escravidão, libertou-a da escravidão. Mas os magistrados, os senhores daquela jovem, não ficaram felizes pela libertação da jovem. Não ficaram felizes. Eles ficaram zangados. Porque o apóstolo Paulo, ele fez o bem. Ficaram com raiva porque o apóstolo Paulo libertou a jovem da escravidão. Porque o que importava para os senhores daquela jovem era o seu lucro, eram os seus muitos ganhos de dinheiro, era a sua grande importância. Mas a Bíblia diz que Paulo ele se indignou, ele libertou aquela jovem. E o que aconteceu é que Deus também ele esteve indignado com os pastores de Israel, que agiram como lobos. Também hoje ele está indignado com os muitos pastores modernos que usam os adivinhadores para adicionar aos seus tesouros o lucro. Para ele o melhor é dar liberdade a Barrabás e prender a Cristo. É melhor deixar Paulo e Silas presos do que expulsar o espírito maligno que lhes dê lucro. Glória a Deus. Só que esse espírito maligno ele deixava a jovem presa em suas mãos. Satanás prendia a vida daquela jovem. E Paulo libertou ela, tirou-a das mãos dos inimigos. Aquela jovem era uma escrava do lucro. Ela pertencia aos seus donos. Ela estava na mão de pessoas aproveitadoras, enganadoras. E Paulo desfez todo o laço e a libertou. Paulo veio e ele pôs um fim naquilo. Ele veio e pôs um fim para sempre, a libertando a jovem. E o verso 19 diz: mas vendo os seus senhores que aquela esperança do seu lucro desaparecera, detiveram a Paulo e Silas e os arrastaram para uma praça, a praça dos magistrados. Aqui eles viram que o seu lucro acabou e pegaram Paulo e Silas e levaram para uma praça para açoitá-lo, para machucá-lo e para jogá-lo na prisão. Agora observe, que juiz é esse? Que juiz é esse que permitiu fazer maldade a uma pessoa que fez o bem? Que juiz é esse que não protege uma pessoa que está escrava e machuca uma pessoa que faz o bem? Que juiz é esse que julga constante? Ele julga costume, mas ele não julga os crimes.
Que juiz é esse que ele não se importa com a escravidão? Ele se importa com os lucros, com os ganhos. Que juiz é esse que não se importou com a libertação daquela jovem? Aquela menina usada e abusada pelos senhores. Glória a Deus. Só que Paulo, ele era romano. Só que eles não sabiam que Paulo era romano. Porque naquele tempo não poderia açoitar um cidadão romano. Ainda mais em praça pública. Eles não sabiam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. E o verso 21, e apregou costume que não nos é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. Eles estavam dizendo que eles estavam pregoando costume na cidade. Eles estavam dizendo que não era lícito, que não era costume receber essa prática. O verso 22, e toda a multidão se levantou unânime contra eles, e os pretores, rasgando os seus vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Observe que Paulo ainda não tinha revelado que era romano. Mesmo sabendo que estavam açoitando ele ainda não tinha usado o grande triunfo que eles possuíam. Silas e Paulo eram cidadãos romanos. Eles esperaram, movido pelo Espírito Santo, porque Deus tinha um propósito, e esse propósito de Deus era de salvar o carcereiro. Então, Deus estava esperando isso acontecer. E a Bíblia diz no verso 25 que quase meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os presos em suas celas escutavam. Os presos pararam com seus pensamentos de vingança. Os presos pararam de gritar, de zombar, e começaram a ouvir um louvor. Aliás, muitos louvores. E aqueles hinos que Paulo e Silas eles ensaiaram aqueles hinos em suas caminhadas por longas estradas, peregrinando nas longas e intermináveis estradas romanas, descendo as montanhas, as costas, atravessando os pântanos perigosos. Paulo e Silas sabiam qual seria a melhor hora para cantar. Paulo e Silas sabiam a melhor oportunidade para liberar a adoração, liberar a presença de Deus, expressar o fôlego. E a Bíblia diz que eles sabiam o momento exato de louvar a Deus, mesmo preso, em prisões, amarrado, com as suas feridas, sentindo dores nas costas, muito momento acorrentado, parado, sem poder se mexer direito, e à meia-noite eles focam em louvar a Deus.
eles liberam do seu coração o louvor de dentro para fora. Eles sabiam a hora certa. Por quê? Porque essa hora da meia-noite era a hora que todos os homens eles prendiam a meditação. Eles prendiam a meditação ao saudosismo, ao romantismo e à espiritualidade. E Paulo e Silas, dentro de um cárcere escuro, localizado no bairro mais alto da cidade, eles tinham a sua cela no fundo da rocha, com as portas de madeira. E Paulo, louvando à meia-noite, os prisioneiros vizinhos da sua cela estavam com pensamento de vingança, estavam com o pensamento de zombarias, estavam gritando, e quando se depararam com a adoração, começaram a ficar em silêncio. Parou tudo e começaram a ouvir o louvor de Paulo e Silas. O louvor que libertou, eles começaram a ouvir o canto cheio de júbilo. Esse louvor libertou eles. Começaram a tocar no coração. Mas tinha alguém que era mais importante, era o carcereiro, que Deus queria salvar. Ele e sua família. E foram vários hinos, até que um deles mexeu no trono de Deus. E quando mexeu no trono de Deus, Deus permitiu um terremoto ali, e as correntes caíram, as portas se abriram, a libertação aconteceu. Mas só que eles não queriam sair. Deus estava querendo, através de ter derrubado as correntes, derrubado as portas, era a vida do carcereiro. E o carcereiro, quando se depara, quando ele abre os olhos e ele vê que tudo está aberto, as portas estão abertas, ele puxa a espada e ele tenta se suicidar, porque ele pensa consigo que todos os presos foram embora, todos os presos saíram, foram libertados, e o carcereiro que tomava conta iria pagar com a sua própria vida, com a sua própria alma. Então ele sabia que tinha a responsabilidade de vigiar constantemente. A Bíblia diz no verso 27 que o carcereiro, despertando, vendo as portas do cárcere, ele tirou a sua espada com a intenção de suicidar-se, vendo que os presos tiveram escapado. Mas no verso 28, Paulo grita, Paulo bradou em alta voz, dizendo: não faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E quando tudo veio abaixo, a escuridão era muito intensa, não tinha como observar bem, porque não tinha luz dentro do cárcere.
Aí ele pede uma tocha para acender, para clarear. E é como se o carcereiro viu que eles não foram embora, eles não quiseram ser libertos. O carcereiro aí ele dá um pulo de alegria, mas para pular de alegria precisa da luz, precisa de uma tocha. Sem luz ele não saltaria na prisão. Somente os iluminados com a luz interna de Cristo suportam estar em lugares escuros. Suportam estar em qualquer momento, qualquer situação. E o verso 31, e eles responderam: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O carcereiro queria saber o que é que ele tinha que fazer, o que é que ele tinha que pagar para ele ser salvo. Porque ele viu que o Deus Altíssimo, de Paulo e Silas, fez um terremoto acontecer. E o carcereiro se perguntou: o que eu tenho que fazer para servir a esse Deus, para crer nesse Deus? O que é necessário fazer? O que eu preciso pagar para receber a salvação? O que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que correr? Me diga algo, me fale algo. Apóstolo Paulo, ele chega e diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O carcereiro achou que tinha que pagar alguma coisa. O carcereiro achou que tinha que fazer algo para receber a salvação. Mas não. A resposta de Paulo é simples. Ele diz: crê no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo estava dizendo para ele: crê no Senhor Jesus. Agora, todas as outras coisas que você acreditava, agora todas as outras doutrinas e conhecimentos de outros deuses, agora deverão ser rejeitados, porque tu agora viste o Deus verdadeiro. Deveria crer, unanimemente crer no Senhor Jesus. Esta é a obra, crer em Deus. E o carcereiro ainda ficou com algumas dúvidas, dizendo: não posso acreditar que o seu Deus não pode, o seu Deus não pede nada em troca. O carcereiro achou que para ter alguma coisa do Deus Altíssimo tinha que fazer alguma coisa, pagar para receber. E o verso 30, e tirando-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? O carcereiro aqui, ele foi o primeiro homem gentil que começou pelo convite e depois ele ouviu a pregação. Porque quando ele vai para fora, ele os convida, Paulo e Silas, para ir para a sua casa. Aqui Paulo começa, o carcereiro começa a ouvir a pregação de Deus depois do convite. Primeiro o convite e depois a pregação. Foi o primeiro homem
gentil que começou. Verso 32, a Bíblia diz: então anunciaram-lhe a palavra de Deus na presença de todos aqueles que estavam em sua casa. Paulo pregou na presença de todos que estavam na casa do carcereiro. E fazendo-os subir à sua casa, pôs-lhe a mesa, e houve um grande regozijo da parte dele com toda a sua casa, por terem crido em Deus. Meus queridos, é assim que Deus faz, é assim que Deus quer fazer. Se você passar a crer em Deus, a crer no Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, como libertador da sua alma, porque Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário, onde nós não merecíamos. Esse amor de Jesus, esse amor de Deus, é assim que Deus faz. Porque o carcereiro que prendia, que o vigiava Paulo na prisão, agora passou a servir Paulo. Agora passou a convidá-lo para a sua casa. Agora passou a ouvir a pregação de Deus em Cristo Jesus. Ele passou agora a ser servo. E ali a família tinha uma grande alegria, porque era motivo de muita alegria ouvir a pregação, a palavra de Deus em família, reunido, por causa da fé confirmada em Cristo. Amigo, não perda tempo para crer no Evangelho de Cristo. Não perca tempo para se entregar para Jesus. A porta da salvação, ela está aberta. E esse tempo não cabe a nós saber quando é que ela vai se fechar. E esse tempo não cabe a nós saber o último dia da oportunidade para crer em Cristo. O dia que cabe a nós, o tempo que cabe a nós sabermos é agora, enquanto estamos vivos, enquanto estamos respirando. Quando passarmos dessa vida, não temos como decidir para onde queremos ir. Se não aproveitarmos a oportunidade quando estamos vivos, porque você já ouviu falar em Jesus Cristo, você já ouviu falar que Ele morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Talvez você não queira acreditar, talvez você esteja se perguntando: será que aconteceu? Será que é verdade? Será que alguém me amou de tal maneira? Será que alguém se importa comigo? Será que alguém quer me salvar? Amigo, o apóstolo Paulo falou para o carcereiro: para você ser salvo, creia no Senhor Jesus. Acredite.
A mudança na vida desse homem, ela foi instantaneamente. A mudança de vida aconteceu imediatamente. Quando ele recebe a pregação gravada no seu peito, ele começa a sentir a chama ardente, a espalhar as boas novas, pregando a palavra de Deus para o próximo. Muitas pessoas estão presas, como aquela menina também, que não receberam essa libertação, estão presas em correntes. E pessoas começam, os demônios começaram a sufocar cada vez mais a vida dessa menina. Mas acontece que chegou o homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Isso incomodou o adversário. Isso incomodou. Todas as vezes que a palavra de Deus ela bate, quando algo não está bem, isso incomoda. Isso causa incômodo constante. Mas quando a palavra ela entra, penetra, isso dá uma alegria no coração. Isso dá um salto de alegria. Jesus Cristo, ele morreu na cruz e ressuscitou para que nós também tenhamos essa alegria, essa libertação, essa salvação, uma morada com o nosso Senhor dos Senhores nas mansões celestiais. O adversário das nossas almas, o adversário da nossa vida está lutando para fazer você se desviar do caminho, para fazer você não continuar no caminho da salvação, para você se perder no meio da estrada. Jesus Cristo veio abrindo os caminhos, derrubando os muros, quebrando as correntes, abrindo as portas, rasgando o véu para você entrar, para você passar, porque você e eu não temos acesso ao Senhor dos Senhores. Hoje você é um privilegiado. Hoje você tem esse privilégio de receber vida eterna com Cristo. Porque no mundo há muitos caminhos, mas só há um caminho que leva o homem à salvação. Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas são caminhos de morte. Receba esse caminho hoje, o caminho da salvação. Eu sou o caminho. Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, Ele é o caminho. Jesus Cristo, Ele é a vida que leva o homem à salvação. Amém? Que Deus abençoe e Deus, cada dia mais, continue tocando em nossos corações para que nós venhamos se alegrar junto com Ele, na palavra dEle. Venhamos mergulhar nos tesouros de Deus, porque o salmista disse: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
ele disse: uma coisa eu pedi ao Senhor, e essa eu desejo, que eu possa viver muitos dias na casa do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz de Deus. Amém.